Gálatas 5, 22. Está escrito assim, ouvinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então aqui eu não tenho um tempo para fazer uma exposição do texto. Eu quero focar aqui na virtude chamada longanimidade. Mas só para você entender um pouco, Paulo ele estava tratando inicialmente das obras da carne. Ele fala, por exemplo, sobre a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedizes, glutonarias. Aí no versículo 21, no finalzinho, ele fala: e colhe a semelhança a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo ele mostrou aqui o perfil de uma pessoa que não é cristã. Ela está dominada pelas obras da carne. Mas no versículo 22 que lemos, ele vai fazer um contraste aqui. Ele vai marcar um contraste. Mas o fruto do Espírito é. Então, as obras da carne, a gente viu quais são as suas manifestações, e agora ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E ao tratar do fruto, é interessante que você pode perceber que Paulo não está falando de frutos no plural, ele está falando do fruto no singular. Mas o fruto do Espírito é. Aí ele vai mostrar o que compõe esse fruto. São algumas virtudes que descrevem aí a ação do Espírito Santo na vida de um cristão, que é basicamente a impressão do caráter de Jesus no caráter daquele que se converte. Quando a pessoa se converte, ela recebe esse fruto do Espírito. Aí ele fala sobre 9 virtudes aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a virtude que nós iremos estudar diz respeito à longanimidade. Aí surge a pergunta que você pode estar fazendo aí: o que significa isso? E eu vou te explicar agora. Essa palavra, ela aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo, que é o caso aqui, e muitos outros textos que nós veremos. Mas o que significa? No Antigo Testamento, essa palavra significa vagaroso em irar-se. Então, a longanimidade usada no Antigo Testamento, no hebraico, significa isso, é vagaroso, ou seja, a pessoa que demora em se irar. Ou seja, ela não é pavio curto. Então, a longanimidade ela vai descrever isso, que a pessoa ela não é pavio curto, ela é demorada, é vagarosa em irar-se. Já no Novo Testamento, essa palavra ela tem o mesmo sentido, mas ela ganha algumas acepções que ampliam mais o entendimento. Então, a palavra que é usada, inclusive no grego, é macrotimia. E significa, sabe o que? A longanimidade é um temperamento longo, um ânimo longo, esticado. Eu quero que você pense o seguinte: imagina aí que uma pessoa ela é cristã e ela está sofrendo muita perseguição, palavras ofensivas, as pessoas falando mal dela, criticando ela. Imagina aí, um grupo de pessoas cerca ela, começa a falar tanta coisa com ela, só que ela como cristã, ela tem que ser longânima. Então ela vai ter um temperamento longo, ou seja, o ânimo dela é longo. É mais ou menos assim, ela está sendo ali ofendida, acusada, mas o ânimo dela é longo, é esticado. Então demora para a pessoa chegar o momento e falar assim: não aguento mais. O ânimo é esticado, é longo, é por isso que é longanimidade. É um ânimo longo. Inclusive, essa palavra no contexto romano, essa palavra era usada para se referir a uma medalha. Uma medalha que era chamada longanimidade. Por quê? Era usada para se referir a um soldado que às vezes ia para a guerra e precisava ficar na escolta um tempão, dando ali suporte para os demais soldados. Ele ficava ali atento, de longe, na mira, para qualquer situação, eventualidade, ele poder agir para poder proteger os soldados, né, que fazia parte ali do seu exército. Então, depois que ele chegava no quartel, ele recebia uma medalha, que era a medalha chamada longanimidade, porque descrevia o que ele fazia. Ele ficava um tempão esperando com paciência, com ânimo longo, esperando ali que se viesse algum inimigo, alguma oposição, ele poder agir. Então, é isso que significa a palavra longanimidade. É a pessoa ser demorada para se irar. É uma pessoa que tem um ânimo longo, esticado, um temperamento longo. Ou seja, a pessoa não é um pavio curto. Então, isso é o significado de longanimidade. A fonte da longanimidade, ela
vem do Espírito. O texto que nós lemos diz que faz parte do fruto do Espírito. Então, embora um homem, um ser humano que não seja cristão, ele pode ser uma pessoa que tenha, em certa medida, uma paciência, uma tolerância. Só que essa virtude, ela é fruto do Espírito Santo. A fonte é o Espírito Santo de Deus. É Ele que produz isso na vida de um cristão. Então, se você é cristão e está me ouvindo agora, você pode estar se pensando, rapaz, eu não sou uma pessoa que tem um ânimo longo não, viu? Qualquer coisinha eu estouro, qualquer coisinha eu abro a boca e começo a reclamar, começo a questionar. Você precisa fazer um autoexame da sua vida agora. Porque quando Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, e ele fala também sobre a longanimidade, é uma virtude que deve estar presente na vida de um cristão. Então, se tudo que acontece, você estoura, você perde a razão, você fica desequilibrado, fala coisa que não deve, você precisa rever. Possa ser que você simplesmente não entendia o assunto e não estava se submetendo à ação do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala que o cristão, quando ele se converte, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é batizado no corpo de Cristo, ele recebe o Espírito Santo, se torna templo do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz também que todo crente que tem o Espírito Santo precisa ser cheio do Espírito. Então isso é algo que acontece diariamente, nós somos controlados pelo Espírito Santo. Em Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então pode ser que realmente você é cristão e não está andando no Espírito. É por isso que se você ler Gálatas, o próprio capítulo que a gente está olhando aqui nessa noite, que fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5,25 fala assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então você precisa fazer um exame agora. Pastor, não consigo ser paciente com nada não. Eu estouro, eu falo mesmo, você precisa pensar duas coisas. Primeiro, será que realmente você tem o Espírito Santo? E me permita dizer, em Romanos capítulo 8 fala que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, não pertence a Jesus. A segunda pergunta que você precisa fazer é o seguinte, possa ser que você é cristão, que nasceu de novo, que tem o Espírito, só que você não tem andado no Espírito. E você precisa entender isso, você tem que entregar as suas emoções, a sua vida, ao controle do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele produz na vida do cristão a longanimidade. E é curioso que nós temos na Bíblia um exemplo supremo de longanimidade. Sabe quem é longânimo? Deus. Olha que exemplo profundo, maravilhoso e admirável. Deus é longânimo. A longanimidade é, antes de tudo, um atributo de Deus. Atributo é perfeições de Deus, ou seja, características. Assim como existem pessoas que a gente fala assim, aquela pessoa é tão humilde, é tão generosa, são qualidades, correto? Então Deus ele tem atributos, perfeições, são características e perfeições de Deus que expressam quem Ele é, o que Ele possui e o que Ele faz. E a longanimidade é um atributo de Deus. Eu quero ler alguns textos rapidamente para você, só para você perceber que Deus é longânimo. E nós iremos aprender muito com isso. O primeiro texto que eu quero ler para você aqui é Êxodo, capítulo 34, 6, na Almeida Revista Atualizada, que diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Essas palavras foram ditas por Moisés ao Senhor. E ele reconhece que o Senhor Deus é longânimo, ou seja, ele é tardio em irar-se. Nós vamos perceber muito isso na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Se nós darmos uma olhada para o Salmo 103, verso 8, está escrito assim, em relação a Deus, o Todo-Poderoso. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Tem vários textos da Bíblia que nós poderíamos citar aqui, mas devido ao tempo, eu só quis mostrar para você que a longanimidade é uma característica de Deus. Por isso que o Espírito Santo produz isso na vida daqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma vez que o Espírito Santo é Deus também, ele produz isso na vida dos seus. Ele comunica a longanimidade. E se nós darmos uma olhada para Efésios, capítulo 5, versículo 1, sabe o que está escrito lá? Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados. Então, se Deus é longânimo e o Espírito Santo deu longanimidade para os cristãos, logo os cristãos devem andar em longanimidade. Vamos voltar aquelas duas perguntas? Será que eu sou um cristão genuíno, verdadeiro? Ou será que eu tenho andado no Espírito Santo, no Espírito? Pensa um pouquinho, quando nós concluímos aqui o nosso estudo, que as respostas possam ser claras para você mesmo, tá bom? Aí você pode pensar o seguinte: será porque é necessária a longanimidade? Eu já sei que a longanimidade é um ânimo longo, eu já aprendi que é o Espírito Santo que produz isso na vida do cristão, eu já aprendi que a longanimidade é uma característica de Deus que ele compartilhou com os cristãos, mas qual é a necessidade da longanimidade? Se você fez essa pergunta, você fez uma boa pergunta, entendeu? E eu vou explicar para você aqui porque é necessário a longanimidade. Ela é necessária porque nós vivemos em um mundo caído. Um mundo onde é marcado pelo pecado, até mesmo por estresse. É tanto problema, na verdade, às vezes pessoas irritantes. Nós convivemos pessoas que, como nós, pecadores, e ao mesmo momento que nós ofendemos, nós também somos ofendidos. Então, há um problema sério no coração do homem que se chama o pecado. Pelo fato do homem ser pecador, a tendência é uma vez ofender o outro, irritar o outro. Então, a longanimidade, que é um atributo divino e foi dado para os cristãos pelo Espírito Santo, deve ser vivido pelo cristão. Então, pessoas às vezes que atacam, pessoas que falam palavras pesadas. Então, eu não sei se você já ouviu uma frase que é muito conhecida, ou até mesmo eu não sei se você já chegou a falar isso, que eu vou falar agora. Tem pessoas que dizem o seguinte: é melhor lidar com bicho do que com ser humano. Você já ouviu isso? Ou já falou isso? Por que as pessoas falam isso? Porque sabe que há uma complexidade na convivência humana. Há desafios, porque o ser humano é pecador e somente por meio de Jesus o homem também pode ser reconciliado em comunhão. Então veja bem, o coração do ser humano ele é inclinado para a vingança. Então quando a pessoa é ofendida, quando a pessoa às vezes ela é irritada, ela é perseguida, às vezes brota no coração da pessoa que está sendo irritada, perseguida, sabe o quê? O desejo de vingança, o desejo de pagar na mesma moeda. Então a longanimidade ela se mostra necessária. Nós estamos vivendo um mundo caído, os cristãos, no caso, continuam lutando contra os efeitos do pecado, e é por isso que a longanimidade foi dada por Deus a nós, pelo Espírito Santo. Nós estamos em um mundo em que a guerra é constante, a perseguição é constante, as pessoas às vezes nos irritam, então a gente precisa da longanimidade. Essa é a necessidade. Mas eu quero mostrar para você agora, ouvinte, como nós podemos expressar a longanimidade em questões práticas. No dia a dia, por exemplo, você pode perguntar: como é que eu posso fazer isso, expressar isso? Eu sou um cristão, recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu sou um cristão que ama a Deus, que lê a Bíblia, que sirva a Deus na igreja, que sou uma pessoa que prega o Evangelho para quem não conhece, mas como é que eu posso demonstrar essa longanimidade no dia a dia? Eu vou te ajudar a pensar. Eu queria mostrar para você, em primeiro lugar, que a longanimidade ela pode ser demonstrada em relação à intervenção de Deus na nossa vida. Me permite explicar melhor. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós passaremos por provações, por aflições, por dificuldades. E muitas dessas dificuldades, Deus ele pode intervir, ele pode agir em nosso favor e nos livrar. É como o salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Então, Deus ele vem nos livrando. Então, quando a igreja, o cristão, ele está angustiado, por exemplo, ele ora para Deus agir na vida dele, não é verdade? Aí a questão é, às vezes a resposta ela não vem na hora que nós esperamos. Às vezes nós queremos que uma solução para um problema específico que nós estamos vivendo venha na hora que a gente pediu. Então, a longanimidade ela também vai ser importante para nós sabermos lidar com a intervenção de Deus. Eu vou ler um texto aqui para você entender melhor isso, tá bom? O Salmo 40. O Salmo 40 foi um salmo escrito por Davi, e Davi, no verso 1, ele vai demonstrar o que Deus fez em favor dele, mas também vai mostrar como ele esperava, ele tinha longanimidade. Escute bem, Salmo 40, verso 1, é bem conhecido. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Ou seja, ele estava clamando, pedindo ajuda de Deus, só que a ajuda não veio de uma hora para outra. E ele demonstra aqui que ele era longânimo em relação à intervenção de Deus. Não, ele estava esperando. Ele diz, olha, esperei com paciência no Senhor. Então ele clamava, mas ele clamava de forma paciente, esperando Deus agir. Aí ele pôde depois testificar. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, eu quero te ajudar a pensar nisso. Possa ser que você está passando por algum problema, você que é cristão, você pede a Deus e fala assim, nossa, eu queria que respondesse na hora. Primeiro que nem todas as orações Deus vai responder da forma que nós esperamos. Mas o nosso ponto aqui é quando Deus vai agir em nosso favor e às vezes não é no momento que nós almejamos que aconteça. Então Davi, ele foi uma pessoa que viveu isso. Clamou, pediu, insistiu, suplicou, mas ele fez isso esperando. Ele não era aquele tipo de pessoa precipitada, imediatista, eu quero agora. Não tem pessoas que é assim? Essa postura não é de cristão. O cristão, ele ora, mas ele confia. O cristão ora, mas ele espera. E o salmista está dizendo, esperei com paciência no Senhor. Pergunta, você tem se portado assim, com a longanimidade em relação à intervenção de Deus? Você tem aguardado o tempo de Deus? Saiba disso, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, a longanimidade no contexto prático, em relação à intervenção de Deus. Me permita mais um exemplo aqui. Em relação à vinda do Senhor Jesus. A igreja, enquanto estiver aqui, ela tem que ter essa esperança no coração. E essa esperança ela tem que ser ardente, constante. Cristo voltará. E a igreja precisa estar preparada, ela precisa almejar esse dia. A Bíblia vai nos mostrar claramente, eu vou ler aqui um texto para você em Tiago 5, onde Tiago vai mostrar que é necessária a longanimidade em relação à vinda do Senhor Jesus, a mesma palavra que é usada. Eu vou ler aqui para você, Tiago, capítulo de número 5, escute, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Então aqui os irmãos sofrendo, mas eles deveriam ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai falar isso também em 2 Pedro 3,15. Então nós precisamos esperar, mesmo no sofrimento, aguardar até a vinda do Senhor Jesus. E aí, você tem sido um cristão longânimo em relação a isso? Vamos lá para um terceiro exemplo. O casamento. O casamento ele foi criado por Deus e deve ser enobrecido. Hebreus 13, versículo 4. Só que, como nós ainda somos pecadores, pode haver em algum momento conflitos, atritos, algumas discussões, alguns problemas que é próprio de seres humanos pecadores. Entretanto, como nós sempre mencionamos aqui, não existe casamento perfeito, mas existe casamento saudável. E essa característica chamada longanimidade, ela é muito importante, inclusive, no relacionamento conjugal. Às vezes tem um desgaste, tem pessoas que não têm um preparo, casou-se sem se preparar, sem saber o que é o casamento, os pilares, os propósitos, quais são os papéis no casamento. Tem pessoas que, infelizmente, não tiveram essa instrução bíblica da parte de Deus. Teve outros que ignoraram mesmo, tiveram até oportunidade, mas não quiseram. Mas o ponto é, no contexto do casamento, às vezes tem desgaste, tem algumas situações que traz sensibilidade, a pessoa às vezes fica triste, mas o ponto é, será que a longanimidade é importante? Com certeza. Eu quero me dirigir agora aos homens que me ouvem, são cristãos, que tem uma palavra de Deus para nós em relação a isso, viu? Eu vou ler para você agora Efésios, capítulo 5. Esse texto é muito maravilhoso e vai nos dar uma orientação profunda. Melhor, vamos ler o de Colossenses. Como a gente não tem muito tempo aqui, o tempo já só tem o quê? 10 minutos aqui, é? Vamos correr aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Você que é cristão, homem, casado, ouça com atenção. O texto bíblico diz assim, Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Escutou aí? Nós, como maridos, o texto diz que nós não devemos irritar contra a nossa esposa. O que significa isso? Irritar aqui é não tratar a esposa de forma ríspida, de forma grosseira. Então, às vezes, a situação não está muito boa, isso aqui também é aplicável à mulher,
Quem é cristão deve honrar a Deus em tudo, inclusive no casamento. Então não pode haver esse negócio de ofender, de magoar um outro, não. Haverá discussões, mas a gente tem que resolver de forma madura, cristã e bíblica. Então Paulo aqui ele está sendo específico para o homem, mas a aplicação é estendida à mulher também. Então veja, vós maridos amai vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então o marido não pode tratar a esposa com rispidez, de forma grosseira, rude, não. Ele não deve proceder dessa forma. Então você percebeu como é que a longanimidade vai ajudar nisso? Você, vai ter o ânimo longo, esticado. Pera aí, cabeça fria. Não tem esse negócio de estar falando palavras para ofender, não. Pera aí, cabeça no lugar. O cristão tem um Espírito Santo, mas pastor, tem hora que acontece. Pode acontecer. Pede perdão a Deus, vamos pedir misericórdia, mas a questão é, nós precisamos da longanimidade. Vamos correr aqui. Em relação à criação de filho, você que é pai que me ouve, será que você precisa de longanimidade? Eu tenho certeza que sim. É tanta dificuldade, não é isso? Criar um filho no mundo que a gente está vivendo é tanta luta, não é? Às vezes criança rebelde, desobediente, e o mundão está aí influenciando a amizade, é uma luta. Mas a Bíblia diz em Efésios 6,4 o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Note bem, Paulo está dizendo que os pais não devem provocar a ira nos filhos. Isso aqui expressa claramente a necessidade da longanimidade. Nesse contexto aqui, era muito comum os pais, às vezes, fazer do filho chacota. Aí os cristãos se converteram e Paulo está falando, vocês agora são cristãos. Vocês não podem estar fazendo do filho de vocês um motivo de chacota, de zombaria e outras coisas que pode gerar isso, que não dá tempo de explicar aqui. Então, é necessária a longanimidade, o ânimo longo, por mais desafiador que seja. Inclusive, uma palavra aqui de advertência, até mesmo quando os pais vão aplicar disciplina na vida dos filhos, é necessária a longanimidade. A recomendação bíblica é, você nunca pode disciplinar seu filho quando você está com raiva. Porque quando você está com raiva irado, você não vai disciplinar, você vai espancar. Você vai descontar a raiva. Não é desse jeito que disciplina, que cria criança, não. Tem que ser com a cabeça fria. Se possível, você deixa passar até dias, conversa direitinho, tem a parte da admoestação, da advertência, mas na aplicação da disciplina física, tem que ser amoroso, com cuidado. Tem que ter, primeiro, você tem que orientar seu filho o motivo que ele vai ser disciplinado. Tem que ser tudo explicado direitinho. Depois você vai aplicar a disciplina, a correção, com a cabeça fria. Porque a disciplina dos pais tem que ser disciplinada. Ou seja, os pais têm que ter autodisciplina para poder disciplinar. É necessária a longanimidade. Agora, em relação aos irmãos na igreja. A igreja é o povo de Deus, só que é composta de pessoas que são pecadores ainda, que lutam contra os efeitos do pecado. Então, às vezes, tem um irmão que é mais imaturo, o irmão que tem menos maturidade. Às vezes, na igreja pode acontecer isso. Isso é um grande problema? Não. Isso é comum a todos os convívios. A questão é como lidar com elas. Então o problema não é, tá tendo atrito. O problema não é esse não. O problema é como a gente vai lidar com eles. Exige maturidade. E a longanimidade é essencial. Ouça o que está escrito em Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, na igreja, essa virtude aqui, olha só como é que ela é necessária. E como é que a gente pode demonstrar ela na prática. Nós temos que ser pessoas de ânimo longo. Às vezes vai ter um irmão imaturo, vai falar alguma coisinha, às vezes que vai magoar. Então, a gente tem que ter uma postura cristã também. Então, ele pode estar errado no que falou, mas se você reagir de forma inconveniente, você também está tendo um erro aí. Então, vamos agradar a Deus? Vamos honrar a Deus em tudo, inclusive em relação aos irmãos? Agora, para fechar aqui, eu só tenho uns minutinhos. Qual é a importância da longanimidade? Eu te explico. A longanimidade é uma maneira de você expressar a sua vida em Cristo Jesus, ou a vida de Cristo em você. Porque a longanimidade é fruto do Espírito. Então, quanto mais nós expressamos a longanimidade, nós estamos expressando a nossa semelhança com o Senhor Jesus Cristo e com o Senhor Deus, o Pai. Então, inclusive, se você dá uma olhada na Bíblia, você vai perceber que a questão da longanimidade é uma evidência da eleição. Ouça o que está escrito em Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Como? Santos e amados, de entranhas de misericórdia,
de benignidade, humildade, mansidão e, por fim, sabe o quê? Longanimidade. Então, a longanimidade é uma evidência que a pessoa foi eleita por Deus. E é o que está escrito em Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. Então, a pessoa que é precipitada, que não tem longanimidade, ela exalta loucura. Provérbios 15, 18 diz que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Provérbios 16, 32 diz que melhor é o longânimo do que o valente. O valente aqui é o herói da guerra. Então é melhor o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Já pensou? Quem dominar o espírito aqui está sendo mais benquisto, é melhor do que o que toma uma cidade. Então, aprendemos hoje sobre a longanimidade. Você que não é cristão, você precisa dessa virtude também, mas só através de Jesus. Você precisa receber a vida de Jesus. E você que é crente, seja cheio do Espírito Santo e viva para a glória de Deus, demonstrando a longanimidade. Deus abençoe.